Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Mensagem a partir de agora vai ao ar. Deus abençoe a todos que estão pelo canal do YouTube ouvindo a mensagem. Compartilhe essa mensagem, que seja bênção na tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Livro de Juízes, capítulo 6, você achou? Diga amém. Facinho de achar aí, né? Juízes, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: porém, os filhos de Israel, versículo 32 do 5:32, e sossegou a terra 40 anos. Quantos anos? 40 anos, a terra ficou sossegada. Mas versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou, os deu na mão dos midianitas por quantos anos? 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aqui para mim. A pergunta que eu faço para você nesta noite: qual presença tem estado na tua vida? Presença de Deus ou presença dos midianitas? Nós vemos essa palavra que fala no livro de Juízes. Depois que morre Moisés, Josué assume a liderança. Quando Josué morre, o que acontece? O povo fica disperso. Aí Deus levanta os juízes para estar julgando a nação de Israel. Mas o povo sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O povo estava vivendo um ciclo, amados. Eles erravam, Deus entregava ele na mão dos inimigos, se arrependiam, voltavam de novo, a terra sossegava, tinha paz. Mas daqui a pouco estava eles errando de novo. Tem pessoas que têm a capacidade de viver esse ciclo. Tá tudo bem, tá indo, as coisas estão deslanchando, as coisas estão começando a melhorar, mas ele acha uma coisinha para voltar lá atrás e fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e acaba sofrendo as consequências. Tem pessoas que vivem esse ciclo, querido. Quebra esse ciclo da sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você errou, pagou pela consequência, agora ergue a cabeça, bora para cima, vai para frente. Presença de Deus na sua vida. E diz a Bíblia que Deus chama esse homem. Então a nação estava 40 anos sossegada. Eita, que beleza! Uma geração, 40 anos sem luta, sem prova, sem inimigo, prosperava. Olha que coisa linda. Plantava, colhia, as crianças corriam à vontade pela rua, cresciam, davam-se em casamento, e ó, uma beleza. Mas aí Israel começa a olhar para trás, e quando olha para trás, eles voltam a fazer aquilo que faziam antigamente. Quando começam a fazer o que faziam antigamente, Deus vem com a punição e entrega à mão dos midianitas. A Bíblia está dizendo de um ciclo que já durava 7 anos. 7 anos de opressão, queridos. 7 anos em que eles plantavam, e na hora de colher eles não colhiam. Na hora de colher, o inimigo vinha, pisoteava, estragava, acabava com tudo. A Bíblia está dizendo que eles não levam o alimento para eles, eles destroem. Porque a missão de Satanás é destruir aquilo que você planta. Mas o ciclo vai acabar hoje, aleluia. Porque Deus está levantando gideões aqui nesta noite para combater esse ciclo, em nome do Senhor Jesus. Quando a nação de Israel se vê apertada,
Quando a nação de Israel se vê que está se empobrecendo, eles começam a clamar ao Senhor. Agora eles acham o caminho de voltar para o Senhor, e começam a clamar e dizer: Deus, nos livra da opressão dos nossos inimigos. E a Bíblia diz que como resposta Deus envia alguém, aleluia. Sempre que houver o joelho dobrado para clamar, Deus vai mandar resposta. Pode ser alguém, pode ser a palavra desta noite que Deus está dizendo: estou mandando resposta para você. Deus levanta e chama um homem chamado Gideão. Gideão no dicionário significa guerreiro, mas Gideão não era guerreiro. Gideão era um agricultor. Ele estava na posição errada. E quantos não estão na posição errada? O nome quer dizer vencedor, mas ele é um derrotado. O nome quer dizer alegria, mas na vida dele só tem tristeza. Mas Deus falou: Gideão, hoje eu vou te colocar na posição certa. Aleluia. O teu nome quer dizer, aleluia, guerreiro, mas você está na posição de agricultor. Mas estou descendo como resposta ao meu povo, e eu vou te colocar na posição certa. Aleluia. Gideão foi o quinto juiz. Já tinham se passado 4 juízes, mas era apenas um agricultor, sem treinamento algum de guerra, amados. Gideão não tinha habilidade nenhuma de guerra. Ele era da tribo de Manassés, aleluia. Manassés era um dos filhos de José. Ele vinha dessa linhagem. Mas a Bíblia diz que Deus vai encontrar com Gideão malhando trigo no lagar. Lagar é onde se espreme uvas, não é? Lagar onde ele colocavam as uvas, pisoteavam as uvas para vir ali ser feito o vinho. Mas Gideão está trabalhando com aquilo que ele tem. Isso chamou a atenção de Deus, amados. O que eu não gosto é de ver pessoas reclamando e não fazendo nada para mudar a situação. É pessoas reclamando da opressão, do que está vivendo dentro de casa, da falta de dinheiro, da falta de o salário está muito baixo, mas não faz um curso, não faz um nada. Eu fiquei 50 dias de cama por causa que a minha coluna travou, por causa de um nervoso que eu passei. Um recadinho que eu recebi, isso impactou tanto a minha vida. 50 dias travado em cima de uma cama. Mas nos 50 dias eu ficava de bruços com o notebook fazendo. Eu fiz mais de 15 cursos pela internet, estão certificados lá. A Bíblia está dizendo que Ele não quer que você reclame, mas que você tome uma atitude de fazer algo para mudar a situação. E se não dá para ir na escola, posso fazer de casa o curso online. Eu vou usar as ferramentas que eu tenho no momento. Gideão falou: enquanto muitos estão sofrendo, muitos estão se escondendo dentro das cavernas, dentro das fortificações, muitos já até cruzaram os braços. Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. É pouco, mas eu vou lá para o lagar e eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho em mãos, aleluia. O que é que você tem em mãos? O que é que restou de toda a situação que você está vivendo? O que é que você tem na sua mão para você começar a trabalhar? Mas muitos preferem se esconder, muitos preferem cruzar os braços, muitos preferem entregar a família na mão do inimigo do que se levantar para se posicionar na madrugada. Pastor, orar na madrugada é difícil, é o frio, é o sono. Então, querido, deixa as coisas do jeito que está. Se você não se levantar para tomar um posicionamento com as ferramentas que você tem, não vai chamar a atenção de Deus, e a ação de Deus não vai ser na sua vida. Gideão se levanta e fala: enquanto muitos estão de braços cruzados, eu vou fazer alguma coisa. Ele tinha poucos grãos para trabalhar, ele tinha pouco trigo, mas ele fala: mesmo assim eu vou fazer a minha parte. Sabe que as pessoas não entendem? Que ficam sempre dependendo de A, de B e de C. Fica sempre dependendo das pessoas. Uma pessoa do dia me passou uma mensagem: pastora, porque fulano não me ajuda, fulano tem condições financeiramente dizendo, e não me ajuda. Eu falei: irmã, para de ficar dependendo de A, de B e de C, dá um jeito. O que a senhora precisa? É X? Através desse X a senhora vai fazer multiplicar na sua vida. É a campanha dos talentos que nós estamos tendo aqui, amados. Foi dado um valor para cada irmã, e elas estão multiplicando aquilo que elas ganharam.
Então não dá para viver reclamando, não dá para ficar esperando alguém tomar iniciativa. Deus está nos chamando nessa noite para você encabeçar. Você foi chamado como líder, encabeça a situação na sua casa, se levanta, vai para cima, porque aleluia, tem alguém lá no céu te observando e dizendo: eu estou vendo muitos, milhares dentro das covas e cavernas, mas eu estou vendo um lá que chamou, eu vou descer na terra, por causa de um vou visitar a nação, porque alguém se posicionou, e esse alguém está aqui nessa noite para dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui para fazer o teu querer, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor tem para realizar. Aleluia. Gideão se colocou à disposição, amados. A Bíblia diz que nas covas e cavernas eles escondem a produção agrícola ali, o que eles conseguem salvar. Não é muita coisa, mas esses midianitas, que era a tribo de nômades árabes, aliados dos amalequitas, eles se unem em um grande ataque militar contra o povo de Deus, contra os hebreus. Eles vêm agora unidos. Você pensa que não, mas o inimigo vai unir força. Mas A e B não se conversam, mas para lutar contra você eles vão se unir força, só para ficarem mais fortes e trazer uma pressão psicológica na sua vida. Os midianitas já chamaram os amalequitas, os do Oriente, falaram: ei, vem, vamos fazer pressão sobre a nação de Israel, porque nós estamos numa grande multidão e como gafanhotos, e eles já estão escondidos em cavernas. Então nós vamos bater pressão e vamos acabar com tudo que eles plantaram. Não terão nada para comer, não terão nada com que se vestir, porque se não vende, não dá para se comprar nada. Vamos acabar com tudo, porque a missão de Satanás é essa, amados. Ele não quer ver você subindo, não quer ver você crescendo, e não quer ver você chegando em nenhum lugar. Por isso que o inimigo se levanta contra aqueles que tomam posicionamento. Você não entendeu não porque que você é alvo de tantos ataques? Você não entendeu não porque você é líder, e o inimigo sabe que se ele te derrubar, ele derruba todos. Ele sabe que se ele conseguir colocar pressão psicológica na tua mente, ele consegue derrubar a nação toda. Vamos lá, vamos se unir. A Bíblia diz que eles chegam no vale e fica uma grande multidão. Aleluia. E a Bíblia diz então, em alguns estudos que eu fiz, que eles vêm agora com aquele escudo, os midianitas, no rosto com uma máscara. No escudo, eles vêm batendo no escudo, fazendo aquele barulhão, aquela pressão. Para o povo de Deus que estavam lá, a hora que vinha, já sentia a presença e a opressão do inimigo. Eles fugiam e se escondiam pela sua vida. Será que não é isso que o inimigo tem feito no meio da sua casa? Está vindo com barulho, colocando pressão, dizendo que você é pequeno e ele é muito maior, que ele vai vencer, que essa batalha você já era, que você não tem dinheiro, que você não tem faculdade. Quem é você para chegar em algum lugar? Será que não é a opressão que você está vivendo lá na empresa sua, que já faliu 1, 2, 3 vezes e agora vai ser a 4ª vez? Mas Deus está dizendo para quem resolveu como Gideão dizer: eis-me aqui. Olha ele descendo na terra, olha ele dizendo: a pressão acaba hoje, porque os midianitas vão ter que bater em retirada, e o arraial vai ficar livre para a manifestação da glória do Senhor. Aleluia. Presença dos midianitas não vai ter mais no teu arraial. Diz a Bíblia que Gideão, malhando então o trigo, fazendo alguma coisa, trabalha com aquilo que ele tinha em mãos. Uma moça passou numa prova do governo e ela falou: pastora, não estou conseguindo ir para a escola, para a faculdade. O governo deu a faculdade, consegui passar no concurso, mas eu não estou tendo dinheiro para condução. Falei: mas de condução você gasta quanto? Ela falou: gasta mais ou menos R$80. Naquela época, muitos anos atrás, R$80 para ir para a escola estudar. Falei: mas a faculdade o governo deu, e R$80 você não tem para... Falei: sabe fazer bolo, filha? Sei. Sabe fazer uma trufa? Sei. E você não pode pegar a habilidade que Deus te deu e você começar?
Vai perder a oportunidade? Trabalhe com aquilo que você tem em mãos, amados. Pode ser o início de um grande negócio. Não é ficar chorando, não é ficar reclamando, não é ficar batendo na porta do... Não. Gideão falou, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho é pouco, mas é o que eu tenho. Para de olhar para pessoas que têm muito. Mas fulano tem muito. Mas se você tem pouco, você pode trabalhar com pouco e transformar em muito também, viu? É que tem pessoas que ficam olhando para as pessoas do lado, ao redor, e acaba não fazendo nada com aquilo que tem em mãos. Acaba não desenvolvendo a habilidade que tem. Outro dia eu fui ticando algumas habilidades. Nem eu sabia que tinha tantas habilidades assim. Já fiz tanto tapete de barbante para vender, amados. Já fui sacoleira, já fui lá na 25, na Bom Retiro buscar roupa para vender. Pinto tela, pinto pano de prato, faço biquinho de crochê, o que tiver que fazer eu faço. Já fiz copinho de cascão, já vendi urna mortuária. Ixi, querido, se o momento é para trabalhar com aquilo que você tem em mãos, bora. Só não pode cruzar os braços. Só não pode se enfurnar dentro de uma caverna e querer que a crise passe, que não vai passar. É você que tem que fazer alguma coisa. É Deus dizendo, se desperta para algo na tua vida, porque eu quero fazer, mas tem que trabalhar com aquilo que está na tua mão. Aí Deus agora envia o anjo, o próprio anjo, diz a Bíblia, que ele desce. E quando ele desce, ele olha para Gideão e fala, vai nessa tua força. Gideão estava esforçado ali ou não? Para o anjo descer e dizer, vai na tua. Só que antes, eu preciso que você derribe ou derrube os altares que tem a outros deuses dentro da nação. Deus não age com casa bagunçada. Ou o povo ia querer voltar ao primeiro amor e ter Deus na direção, ou iriam escolher os altares. Deus está dizendo que para nós, muitos estão perdendo as batalhas da sua vida, porque não colocam a casa em ordem, não derrubam os altares que estão dentro de si próprios, e até mesmo dentro dos seus próprios lares. Que altares são esses, pastora? Altares do eu posso, eu faço, eu consigo. O altar da ignorância, da arrogância, da ingratidão. Tantos altares, amados. Da idolatria. Idolatra o carro que tem, idolatra a casa que tem, idolatra a família que tem. Tudo dele é melhor, Não, queridos. O único que deve ser adorado é o Deus a quem nós servimos. Aí Deus falou, Gideão, você vai nessa tua força, você com você. Mas como, Senhor? Deus está dizendo que vai com ele. Ele ainda está perguntando, mas como? O Senhor nos desamparou. Como que dizendo, nos entregou à mercê? Não. Às vezes queremos jogar a culpa em Deus de alguns problemas que nós estamos passando, amados. Porque é mais fácil acusarmos Deus, que Deus não fez, Deus não agiu, Deus não falou, Deus não mandou profeta na minha casa. E às vezes queremos bater de frente com Deus, ficar de bico virado com Deus. O Senhor nos desamparou. Não, vocês que viraram as costas para... Vocês começaram a fazer o que era mal. A terra estava sossegada, a terra estava em paz, mas eles quiseram virar as costas para Deus e pagaram pela consequência. Querido, Deus não desampara ninguém. Fala para você, Deus não desampara ninguém. Somos nós que viramos as costas para Deus através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos. É nós que deixamos de seguir a Deus. Aí Deus fala, eu vou ser com vocês. Vai nesta tua força, Gideão, porque você vai livrar a Israel da mão dos midianitas. Mas eu sou o menor de casa. Olha, porque sempre nós nos colocamos na posição de que Deus não pode nos usar. Porque sempre a gente se coloca lá embaixo, amados. Sempre nos desprezamos. Achamos que sempre o fulano é melhor do que nós. Manda fulano, é melhor que eu, sabe ler mais que eu, é mais entendido que eu. Mas Deus falou, eu vou ser contigo. O meu negócio é com Gideão, aquele que o nome significa guerreiro, mas que hoje é agricultor, mas é guerreiro, está fora da posição, Gideão. Eu vou te levar de volta para a tua posição. A Bíblia diz então que ele fala, se o Senhor é conosco, fica aqui
que eu vou buscar um presente. Ó, eu vou buscar uma oferta ao Senhor. E ele trouxe então um cabrito para uma nação que já estava pobre, sem animais, sem grãos, sem alimento. Ele traz um cabrito, traz bolos asmos de 20 quilos de farinha. Para aquela época, amado, na escassez que eles estavam, um presente valiosíssimo, numa época de escassez que eles estavam vivendo. Mas Gideão queria a confirmação de que Deus era. Ele estava tão certo de que se Deus era com ele, que as algemas iriam ser quebradas, a opressão ia ser quebrada, que ele oferece tudo que ele tinha. Quem sabe o que ele tinha era 20 quilos de farinha. E ele fala: eu vou oferecer como uma oferta. Será que você está disposto a oferecer tudo que você tem? A oferecer a tua reserva? Ele olhou e falou: se eu oferecer esse bolo com os únicos 20 quilos de farinha que eu tenho, será que realmente a opressão vai acabar e nós vamos viver um novo momento? De que agora tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher, não vai ter mais presença do inimigo para destruir? Ele não pensou duas vezes. Ele falou: eu creio de que Deus está me chamando para viver uma nova página na história de Israel. Aleluia. Deus está dizendo: pode crer, porque Ele está se manifestando nessa noite, dizendo: eu conto com você para virar a página da tua família. Aleluia. Pode oferecer a tua oferta de gratidão, porque hoje Ele muda a tua história. Pode pegar a tua reserva, porque Deus está dizendo: é a maior confirmação de que você está crendo, de que Deus vai fazer o milagre acontecer. Você pode adorar ao Senhor nessa noite? Oh glória. Ele pega aquele presente valioso e oferece. Era tudo que ele tinha. Aí ele vai e quebra os altares de Baal. Deus só ia com eles guerrear as guerras dele quando Deus fosse o único Deus de Israel. Não dá para Deus ir na frente da batalha e os altares continuar na nação. Deus está dizendo: hoje é a noite de você fazer uma faxina na sua vida. Qual altar que precisa ser derrubado? Qual altar de pecado ainda precisa ser derribado da sua vida? Ele está dizendo: na casa tem que ter apenas um dono. Não é assim? Cada casa um dono. Então quem comanda a sua vida? É Deus. Então tira os altares, fala: Senhor, o Senhor é o único na minha vida. Tirar os altares quer dizer decisão, amados. A nação estava com altares aqui clamando a Deus. Por que não fizeram já a faxina? Vamos tirar os altares aos outros deuses, que a partir de agora só vamos adorar ao único Deus. Mas estava clamando a Deus, mas tinha lá de reserva um altar em casa para qualquer coisa. Se o Deus de Israel não responder, se viraria para o altar de Baal. Deus está dizendo: até quando você vai coxar entre dois pensamentos? Até quando vai estar essa indecisão dentro de você? Por isso que as batalhas da sua vida você não está vencendo, porque Deus não assumiu as rédeas da sua vida ainda. Ô Gideão, quebra tudo, arranca tudo, faz a limpeza em Israel, porque a partir de agora vocês são meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Agora começa a tocar buzina, Gideão. Aleluia. A buzina está na mão do líder. Toca a buzina, Gideão. E agora conclama o povo para a guerra. Desperta o povo. Está vendo que a buzina está na nossa mão e nós não tocamos? Por isso que ninguém se desperta na família para buscar a Deus. Por isso que ninguém se levanta para fazer jejum ao Senhor na sua casa. Porque você que é o líder está com a buzina abaixada. Você que é o líder, a buzina não está servindo para nada na tua mão. A buzina está empoeirada. Deus está dizendo: ô Gideão, pega a buzina de Israel de novo e começa a tocar a buzina, que o povo já vai entender que precisam vir e se apresentar, porque vai ter guerra. A buzina era usada em duas circunstâncias. Primeira vez, tocava-se a buzina, o povo era um meio de comunicação, amados. Tocou a buzina, o povo, opa, o líder está chamando. Aonde é que a buzina está? Vamos chegar. É Gideão que está na frente? Bora, vamos lá. E a segunda circunstância que se tocava a buzina era para celebrar a vitória. A primeira buzina para quê? Para chamar o povo para a guerra, para tirar o povo de dentro das covas,
para tirar o povo de dentro das fortificações e dizer: bora, se apresentem. Deus está te chamando nessa noite para você se apresentar. Chega. O tempo de ficar dentro da caverna sendo oprimido pelo inimigo acabou, amados. Deus está dizendo: estou tocando a trombeta e venha. Eu estou te chamando para viver agora um novo momento de liberdade na tua vida. Você imaginou a opressão desse povo tendo que viver e criar seus filhos dentro de buracos, escondidos dos adversários, porque não sabia a hora que o adversário viria, a hora que eles iam colher. É a hora que o adversário vinha e acabava com tudo, mas não sabia exatamente a hora. Você imagina o psicológico deles. Não deixa as crianças na rua, coloca as crianças dentro das fortificações, ficam todos aí. Estavam presos não só no corpo, mas a primeira prisão era na mente. O inimigo já trabalhava na mente: a qualquer momento eu vou chegar e vou destruir tudo. Para que plantar então, eles pensavam? Para que eu vou plantar se o inimigo vai vir e vai destruir tudo? Mas Gideão está dizendo: eu ainda continuo acreditando que tem um lá no céu que vai poder reverter a minha história. Diz a Bíblia então que se apresentam quantos mil homens, amados? 32 mil. Aí Deus fala: é muitos que estão com você, Gideão. É muitas pessoas que estão com você. 32 mil se ajuntam. Mas 22 mil eram covardes e medrosos, eles acabam voltando. 10 mil ficam, mas Deus ainda faz separação e apenas ficam 300. Porque Deus não escolhera pela habilidade. Deus não escolhe ninguém pela habilidade, pois as suas habilidades não tiveram peso na conquista da vitória. Pois os soldados inimigos mataram uns aos outros e fugiram sem oferecer resistência aos 300 homens de Gideão. Não precisavam, Sidney, eles serem bons de espada. Eles não precisavam ter conhecimento de guerra, de ataque militar. Porque Deus falou: só quero 300 corajosos. Estão aqui para o que der e vier? Estão aqui para que o nome do Senhor seja glorificado? Então não estou escolhendo vocês pela habilidade, porque vocês não têm habilidade com espada. Mas se vocês acreditarem que eu estou na frente e posso dar o livramento, é vocês. Vem cá, 300 do lado de cá. Eu quero dizer para você que só desce para o vale para ter vitória aqueles que são selecionados. Querido, você é selecionado por Deus. Você está no vale da humilhação, você foi selecionado para estar lá. Não vai subir do mesmo jeito que você desceu, não. Só desce para o vale aquele que passa no teste, amados. Esses homens, 32 mil, foram testados e apenas 300 chegam na reta final. E nós estamos fazendo parte dos 300, aleluia. Porque foram testados e aquele que não servia sai, aquele que não aguentou sai, aquele que abaixou para lamber sai. Então Deus está dizendo: eu estou fazendo uma só vai descer para contar a vitória aquele que passar no teste. Você pensa que não? Você está sendo testado na empresa que você trabalha. Ó, tem pessoas de olho em você, o chefe está de olho em você, as câmeras estão de olho em você. Você está sendo testado na hora que a bagagem chega, que a carga chega. Se vem uma caixa a mais, se você realmente vai dizer que tem uma a mais. Se na hora que pedem para você fazer alguma coisa errada, se você realmente vai fazer errado. O inimigo está de olho, amados. E aí, você está passando no teste ou não? Você está sendo testado em todos os lados da tua vida. Pode ser uma passagem de ônibus, que a pessoa devolve um troco a mais para você, que fala para você pagar a passagem e ir pela catraca de trás para não passar na catraca. Aquele dinheiro vai ficar para quem? Querido, nós estamos sendo testados nos mínimos detalhes. Quando você vai limpar a casa, se você é doméstica, às vezes tem um dinheiro lá. A hora que você puxa a cama para limpar, tem algo lá. Eu já fui muito testada assim, amados. E graças a Deus não precisei sujar minhas mãos. Tinha um Deus, a patroa poderia não estar vendo, mas tinha um Deus que estava me vendo. E consegui passar no teste. Quantas vitórias não estão dependendo na nossa vida através do teste?
E às vezes nós não passamos e volta lá para o final da fila. Deus fala, era para você ter ficado de boca fechada e você não ficou. Era para você ter agido com sinceridade e você não agiu. Vai para o final da fila, foi reprovado. Aqueles homens foram testados e apenas 300. De 32 mil, 1% seria quanto? 320. Nem 1% passou, amados. Não é? Cadê os bons de matemática? Eu amo matemática. 1%, 10%. 1% teria 320. Sobraram 300. Nem 1%. Que coisa, hein? Você já imaginou? Quantos que são provados e não passam nas suas provas? Querido, você está aqui nessa noite, glorifica a Deus que você conseguiu passar, aleluia. Você está entre os menos de 1%. Aí diz a Bíblia que agora 300 Gideão fala, pronto, agora se 32 mil já achava pouco, 300 então, vamos embora, olha a hora. 300 então, misericórdia. Mas tudo depende de quem está na frente da sua batalha. Deus fala, Gideão, vou passar uma estratégia para você. Ah, querido, não vá na força do seu braço. Fala para você mesmo, não vá na força do seu braço não. Pede direcionamento a Deus, estratégia para Deus, amados. A estratégia de Deus pode mudar toda uma situação. Pare para ouvir voz de Deus na tua vida. Mas tem pessoas que preferem consultar a irmãzinha do manto de fogo, preferem consultar a irmãzinha da canelinha de fogo. Deus está dizendo, aprenda a ir para a oração e buscar direcionamento de Deus. Deus fala ou não fala, amados? Deus falou, Gideão, eu vou te dar uma estratégia. Sabe o que você faz? Chama o povo de 100 em 100, coloca cada um num ponto estratégico. Cada um, ó, a estratégia. Cada um você vai dar para eles a trombeta, um cântaro vazio com uma tocha acesa dentro. O quê? Trombeta e cântaro vazio com a tocha. Tocha apagada não, tocha acesa. Quando for 10 horas da noite, Gideão, vocês ficam em pontos estratégicos. Não adianta você buscar a orientação de Deus, vir para a igreja e na hora de tomar a decisão certa, você tomar errado lá na sua casa. Se Deus deu a estratégia, você tem que seguir a linha. Tem pessoas fracassando aí, querido. Vem para a igreja, Deus fala, ó, o caminho é esse. Mas chega lá, ela faz tudo ao contrário, depois ainda culpa a Deus. Aprenda a ouvir bem para entender aquilo que Deus quer, Gideão. Pontos estratégicos. Vocês vão ser colocada um batalhão aqui, outro ali, outro lá. E quando for 10, não é antes. Tem gente se apressando e está pondo abaixo o plano de Deus. Está estragando com o plano todinho de Deus. A estratégia de Deus. Deus falou 10 horas, não é 11h59, não é 9h59, é 10. Vocês vão ter que aguardar. Mas como é difícil aguardar o tempo, né, amados? A gente fica 10, 15 minutos na fila do banco. É uma reclamação, né, irmã Rita? Eita! Quer conhecer se a pessoa é de Deus ou não? Na fila. Começa a xingar, xinga um, xinga outro. Aí você olha assim e fala, meu Deus, é a irmã da igreja. É a irmã da igreja tal. Fica até com vergonha, amados. Que testemunho você tem dado? Eu ouvindo a missionária pregando e ela dizendo que chegou no mercado. E ela foi procurar por uma carne. E a carne estava na promoção, mas não tinha lá na prateleira. E ela chamou a moça da padaria e falou, moça, a carne tal que vocês estão falando que tem na propaganda tal, não vi lá na prateleira. A moça falou, a senhora não viu porque a senhora é cega. Ela olhou assim, falou, Jesus, de onde o senhor me tirou? Eu era traficante. Se fosse numa hora dessa daí, eu não levava desaforo para casa, mas sou tua serva, vou. Aí foi lá, procurou, não achou, e voltou. Ô Florzinha, com toda a educação, você não se enganou não? Achou que colocou a mercadoria lá e veio com jeitinho, mas ó, a moça saiu batendo pé e foi lá e olhou. Realmente não está aqui. Aí chamou o açougueiro, começou a xingar o açougueiro de palavrão e aquilo tudo. E começou, o açougueiro já sai com a faca, que estava cortando carne, já sai com a faca e o quê? E ela que não sei o quê, meio xingando o homem, tudo quanto é nome.
aquela briga e ela no meio. Falou, Jesus, esse homem com essa faca, ela no meio. E daqui a pouco o gerente veio, o que é que foi? O que é que está acontecendo aqui? Falou, ô seu gerente, eu só queria uma carne, a carne que está na promoção, só quero dar minha carne que eu vou embora. Aí o gerente falou, mas vocês de novo, os dois crentes brigando? Estão na igreja de manhã e à noite estão aqui brigando? Já é a terceira briga que vocês têm durante a semana aqui, eu não aguento mais apartar a briga de vocês. Ela falou, Jesus, se eu entrasse no meio, ia ser a terceira crente no meio. Você está vendo, amado, que às vezes o povo está denegrindo a imagem de Jesus, fala que é e não é. Nós temos que aprender a dar testemunho de cristão. Quando a gente compra, tem que pagar. Dá testemunho de cristão lá na casa. Os vizinhos que estão ao redor, ouve o que é dentro da sua casa? Louvores, palavrões, briga, dissensão, fofoca. Como é que você é visto? Como servo de Deus. Queridos, quando falam a fulana de tal, lembram do quê? Aquele que compra e não paga, aquele que fala piadinha suja. Querido, tem que lembrar de nós como homens e mulheres de Deus. Está aqui. Tem que aguardar o tempo. Mas a gente não sabe esperar, e muitos colocam os pés pelas mãos. Deus está dizendo, Gideão, se vocês se anteciparem do plano, vai ter tudo colocado água abaixo. Aguarda dar 22 horas. Fala para você mesmo, aguarda. Você está chegando tão perto da vitória, aleluia. Não abra a tua boca, não murmure, não reclame, senão vai ter que voltar para o final da fila como Israel. Um percurso de 10 a 15 dias para chegar na terra prometida. Eles ficaram 40 anos rodeando no deserto. E tem pessoas dentro da igreja da mesma forma. É ano, entra ano e sai ano. Está na mesma forma, porque não sabe ouvir direcionamento de Deus. Gideão, fica aí. Deu 10 horas, vocês... Olha a estratégia de Deus, amados. Deixa eu passar para você qual foi a estratégia de Deus. Gideão então organiza, porque Deus não faz nada bagunçado. Olha aqui para mim, Deus não gosta de nada. Vai ter multiplicação do pães e peixes, manda para o povo se assentar de 50 em 50. Não tem bagunça na obra de Deus, não. Eu sou criteriosa, mas não gosto desse negócio de bagunça. Já escrevi no envelope aí, não amasse, não arrase, que é temor a Deus. Chegou na casa do Senhor, reverência. Não é lugar de ficar passeando, aqui é lugar de passeio, é lugar de buscar pela nossa salvação. Não é lugar de você ficar com o celular. Nada bagunçado. Gideão, organiza o povo. Os soldados em 3 companhias. Quantas? Com trombetes, com cântaros vazios, mas com as tochas dentro deles acesa. E ao sinal seu, o líder tem que dar o sinal. Então ele tem que estar conectado com Deus, não é assim? A hora que Deus fala o sinal é agora, ele tem que dar o sinal. E os 300 vão ter que agir em cima do seu. Presta atenção. O povo vai ter que obedecer líder. Mas o que tem de gente que não obedece líder? Bate de frente com o líder. Se você não aprender a obedecer o líder seu espiritual, você não vai chegar em lugar nenhum, viu? Se você não obedecer o líder lá na sua empresa, não vai chegar em lugar nenhum. Se você não obedecer o líder... Ah, querido, mas muitos não sabem reconhecer a autoridade. Eles vão ter que obedecer ao seu chamado, Gideão, para que eu possa trabalhar através dessa situação. Vão obedecer o líder. E todos, na hora que você der o sinal, exatamente às 22 horas, vão tocar as buzinas. Imagina 300 pessoas tocando a buzina na mesma hora. Tem que estar sintonia. Imagina um tocando antes. Que bagunça que não ia virar, cada um tocando na sua hora, irmã Rita. Ia virar uma bagunça, não ia? Não, Deus falou, o segredo é todo mundo na mesma hora, porque tem que estar no mesmo espírito. A família, o esposo com a esposa tem que estar no mesmo espírito. Os pais com os filhos tem que estar na mesma conexão, querido. Todos na mesma hora vão tocar as buzinas e vão quebrar os seus cântaros. As tochas inicialmente escondidas dentro dos cântaros de barro foram repentinamente exibidas no momento mais surpreendente. A impressão causada pelo barulho estridente, os gritos pelo Senhor e por Gideão, e o acender repentino das tochas ao redor do exército que estava dormindo. 22 horas o exército adversário já estava dormindo.
Ao acender repentino das tochas ao redor do exército adormecido, somados com a interrupção de quietude, porque eles vieram quietos, não eram conversando e nem falando, quieto. Deus está mandando fechar a boca. Transmitira então uma ideia para o exército inimigo. Qual era a ideia? Cada luz podia significar uma legião de soldados atrás dela, de modo que eles acreditaram que um extraordinário exército estava avançando contra eles para apanhá-los numa armadilha fatal. Você já entendeu? Deus falou os 300, cada um de um canto, vai soar a trombeta na mesma hora, fazendo aquele barulho estridente. Eles estão dormindo. Você imagina eles dormindo, meio sonolento. Quebram o vaso na mesma hora, aquele barulho, aquele alvoroço, parecendo que estava vindo um batalhão enorme, milhares de pessoas contra eles, e eles começam a ser desbaratinados com a tocha acesa. Uma tocha, para quem está sonolento, eles entendem o que? Tem um exército vindo contra. O que eles fazem? Levantam, pegam a espada e começam a lutar um contra o outro, mas os 300 de Gideão estão apenas parados. E quem está no vale guerreando? Um contra. Não sabiam no escuro discernir, irmão Sidney, quem era inimigo e quem era amigo. Acabam matando uns aos outros. E os 300 de Gideão só olhando, eles desbaratinados. Um acabando com a vida do outro e Deus dando vitória. Oh, aleluia. Oh, querido, você não entendeu não? Deus está dizendo, nesta peleja não tereis que pelejar. Deus está dizendo, eu só quero obediência. Eu só quero trombeta na hora certa. Vai quebrar o vaso na hora certa. E vai pegar a lâmpada. E vai dizer, Deus agiu por nós. Deus trouxe o embaraço no meio do campo do adversário. E diz a Bíblia que agora quem começou a fugir, depois de haver a matança ali, midianita contra amalequitas, e o povo de Deus olhando, dizendo, rapaz, mas eles estão um contra os outros. Israel tinha espada? Israel tinha alguma arma de guerra? Tinha apenas a trombeta e o cântaro com a tocha acesa. Deus está dizendo, isso é necessário. É só isso que Ele precisa de você, para você ser vencedor nesta guerra. Não precisa usar espada. Não. Israel foi vencedor apenas com o quê? Com o cântaro, com a tocha acesa e com a trombeta. Você está entendendo que a obediência ao líder faz toda a diferença? Deus falou, não quero que vocês peguem na espada para lutar. Eu que vou dar a vitória. Só eu que vou confundir o adversário. Vamos lá? Poder de Deus em harmonia com a obediência humana. Poder de Deus em obedir. Então o desobediente não vai chegar em vitória nenhuma. Gideão e os 300 permanecem no mesmo lugar, amados, e deixa os inimigos se matarem uns aos outros. Gideão fica na posição com tocha e com a trombeta na sua mão, aleluia. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Depois deste grande susto, eles acordam em pânico na escuridão, e no grande barulho de som, os soldados ficam incapazes de distinguir entre o amigo e o inimigo, e com as suas próprias espadas abriram um caminho de fuga, matando os próprios companheiros de batalha. Capítulo 8, versículo 28, Vivi. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca, o que está dizendo lá? E nunca mais se levantaram a cabeça. Deus abateu eles de uma certa forma, que eles ficaram tão envergonhados, só com o barulho, imagina depois que, só com o barulho da trombeta e de cântaros caindo, meu Deus, fomos vencidos por isso. Nós queríamos uns exércitos para brigar conosco, mas Deus falou, a estratégia é dele, aleluia. Deus está dizendo, a estratégia para o inimigo pode ser coisinha boba, mas Deus está dizendo que é quem está na frente da batalha que vai fazer a diferença. Se ele está na frente da tua batalha e você tem obediência com ele, pode ir para cima que a opressão acaba hoje. E diz a Bíblia, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Ó, sossego. Deus agiu ou não agiu? 40 anos midianitas não botavam o pé em Israel. 40 anos amalequitas não queriam nem saber falar de Israel.
Falaram, o Deus deles é forte demais para nós. Aleluia, se coloca de pé. Um período de 350 anos, um período de 12 juízes, somando com Eli e Samuel. Sempre o povo vivendo o mesmo ciclo. Mas Deus está dizendo, eu te chamei para você libertar. Assim como Ele usou Gideão como um grande missionário, como instrumento ali, para libertar toda uma nação. Olha Deus dizendo, tem alguém disposto a libertar a tua família, a libertar, a fazer o ID do Senhor, a libertar as nações, a humanidade, a sociedade. Deus está dizendo, eu estou contando com um, aleluia, porque tem muitos dentro das cavernas, das fortificações, tem muitos em pânico, muitos estão doentes, sendo alvo do inimigo, já não querem mais, cruzaram os braços, deixaram de vir para a igreja, estão desanimados, estão oprimidos, mas Deus está dizendo, tem um Gideão disposto a se levantar, disposto a pegar na trombeta e tocar a buzina, para que a armadilha de Satanás e toda a opressão caia por terra. Fala para Deus, eis-me aqui, Senhor. Assim como o Senhor usou Gideão para trazer vitória para toda uma nação, eu quero ser usado para trazer vitória na minha família, para libertar aqueles que estão cativos, para libertar aqueles que estão com medo, aqueles que estão em pânico. Eu me levanto como um grande missionário aqui nesta noite. Oh meu Deus, foi coisa linda Gideão ser deixado usar Poti, se levantar como um grande líder, e o Senhor o capacitou para esta grande missão. Qual é a missão que Deus entregou para você nesta noite? Qual é a missão e a família que Deus entregou para que você liberte-as, para que você se levante como líder e fala, bora, vamos para cima, porque aquilo que é nosso ninguém toma mais. Nós vamos plantar, nós vamos viver em paz, nós vamos crescer, nós vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Pai, levanta este homem como um líder espiritual na sua casa, para orar, para jejuar. Levanta esta mulher como líder espiritual. Só está dependendo dela, é uma nação dependendo dela, é a geração dele dependendo dele, para dizer como Gideão, eis-me aqui, para levantar e acabar com a opressão do inimigo, a fim de que sejamos livres em nome de Jesus. Eu declaro para aqueles que estão se levantando, receba presença de Deus, receba a presença do Pai, receba a estratégia, receba a obediência e a graça de Deus sobre a tua vida. E você que crê, diz, pode se assentar dando glória a Deus. Aplauda ao Senhor, mas aplauda com graça. O resultado da estratégia é que o terror se apossou dos midianitas. Deus vai colocar o terror nos seus adversários, mas ele está pensando o quê? Meu servo é minha serva, é minha família. Essa família aí foi comprada com o sangue do Calvário, não vai oprimir mais não. O resultado dessa estratégia é que começaram a lutar um contra o outro, não distinguindo amigo do inimigo, e ali naquele dia foi uma grande matança. Recado de Deus para você: Deus pode fazer muito com bem pouco. É só você confiar no Deus que está à frente da sua batalha. Ele pode fazer através da intervenção divina, obtendo vitórias inesperadas para a tua vida. Eu vejo Gideão como um grande missionário, usado por Deus para libertar toda uma nação que estava oprimida. Será que não é o momento que nós vivemos hoje? De pessoas que nos procuram oprimidas espiritualmente, pessoas que já entregaram os pontos, pessoas com pânico, amados, que não querem nem sair na rua, pessoas vivendo debaixo de depressão. Mas Ele está dizendo para você que está saindo ainda, eu posso contar com você, para que você se levante como um líder e vá avante para libertar estas pessoas. Tem alguém para dizer, eis-me aqui, Senhor? Vamos para cima, amados. Tem uma nação, uma família esperando por nós, tem vidas esperando por nós. Então não vamos ser como os demais, cruzar os braços, mas vamos se posicionar em nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.